Gente, então, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu tô trazendo ultimamente, né? O nosso último vídeo aqui do canal é sobre você fingir até se tornar. E quando eu tava gravando esse vídeo, eu senti que eu fiquei bem mais... acho que eufórica, né? Eufórica, mais realizada, porque eu amo falar sobre isso, eu consumo muito conteúdo sobre isso. E dessa vez eu também tô gravando no meu quarto e não no meu trabalho, né? No meu estágio. Então, esse vídeo de hoje vai ser tipo uma segunda parte do último vídeo. Só que eu queria trazer algumas dicas práticas do que eu faço para me tornar aquilo que eu quero enquanto eu não sou isso ainda, sabe? Se você não é capaz de sentar, se entender, ver o que você quer, escrever, entender o que você precisa fazer para conseguir aquilo, e a depender do que seja, você ir desenhando o que você precisa ser e ir se tornando isso com o tempo, você não é capaz de nada, mano. Tipo, me desculpa, é muito difícil falar isso. Eu acho que mais difícil do que falar é ouvir, né? Mas tu é adulto, tu precisa sentar, organizar, pensar, ter conversas difíceis consigo mesmo, sabe? É uma fase muito determinante da tua vida. Essa fase que a gente tá agora, dos 20 e poucos, determina todo o resto da nossa vida. Não que a gente não possa mudar de caminho depois, claro que pode. Você pode fazer um curso agora, entrar numa profissão e depois mudar. Mas é os seus próximos anos que tá em jogo, sabe? Você precisa, sim, ter essa clareza mental e vai te dar muito conforto. Eu sou ansiosa, então pra mim não tem nada melhor do que eu sentir que eu tô no controle, sabe? Obviamente não de tudo, mas do que eu posso ter controle, eu ter controle. Porque diga aí, tu sabe que tu não tem controle de tudo, mas tu não ter o controle daquilo que você tem é muito sufocante. Então, se eu tenho controle do meu tempo hoje, eu vou tentar organizar isso hoje pra restar um tempinho e eu fazer algo que eu quero, entendeu? Então, é sim questão de prioridade, sentar, ver, analisar, honestidade consigo mesmo. Será que eu não tô fazendo isso porque eu não quero, porque eu não tenho tempo, de fato, como eu sempre digo pros outros, ou porque isso só não é uma prioridade? Às vezes não é uma prioridade, entendeu? E por isso que você não faz. É o caso de muitas. Eu escuto muitas amigas falando isso. Não, não. A academia eu não tenho tempo. Ou ai, fica dando outras desculpas. Eu fico, gente, tipo. Vocês não têm noção como musculação é muito importante. Então, se vocês entendessem o quanto isso é importante, no instante arranjaria tempo, sabe? Não é questão de ter tempo, é questão de prioridade. Em alguns casos, claramente, é uma questão de ferramentas, né? Que não é possível, tempo, inviabilidade, enfim. Mas tem casos que você consegue sim, você só não quer. Não é novo o fato de que o ser humano, pelo menos em sua essência, deveria, né, estar em uma busca constante de melhoria. Mas tem um outro lado também dessa linha linear, né? Dessa questão linear de melhorar, de progressão. Na maioria das vezes, a depender de como você seja, isso se torna um dos seus piores defeitos também. Porque você nunca está contente, realizado com nada. Tipo, nada nunca é o suficiente, sabe? E eu passo bastante por isso, porque eu não consigo ter uma relação muito saudável em relação a isso. Eu sou obcecada em me tornar melhor a cada dia em tudo que eu faço. E tem lados ruins também nisso, né? Porque eu nunca também me sinto realizada, feliz 100%, contente com minha realidade no momento. E isso é uma droga, às vezes, porque a gente se sente meio ingrato, sabe? Caraca, tipo, tudo que eu já tenho hoje, tudo que eu vivo hoje, já foi um sonho, já foi uma vontade muito grande. E de fato, eu passo por isso. Eu olho para as coisas que eu tenho e faço, nossa, tudo isso aqui já foi um sonho, sabe? Isso aqui já foi sonhado por mim, isso aqui já foi pedido com muita força por mim. E hoje eu não sinto que eu aproveito isso da melhor forma. Mas não acho 100% de ruim. Como tudo nessa vida, nem tudo é 100% bom, nem tudo 100% é ruim. Eu acho que tem sim seus lados negativos, mas também tem muito lado bom nisso. Porque alguém que vive
no freestyle, tipo, eu não consigo nem me identificar muito. Tipo, eu me dá agonia pessoas que são muito estáticas, sabe? Elas não têm movimento, elas não buscam esse movimento. Isso me dá um pouco de claustrofobia, porque eu já sou aquela pessoa que já busco movimento demais, sabe? E como que eu faço isso? Por exemplo, eu acho que o primeiro grande passo para você ver que você tá assim progredindo, tá assim evoluindo, é a organização. Minhas amigas, meus amigos, meu namorado, minha família sabe o quanto que eu sou neurótica com organização, porque eu tenho muito claro na minha cabeça o poder que ser alguém organizada tem, sabe? Eu acho que tem sim talento, tem sim aptidão, tem sim afinidade, mas alguém que tem disponibilidade de correr atrás, que se organiza e que tem disciplina, faz aquilo querendo ou não, é alguém que vai passar de alguém talentoso, sabe? Não adianta de nada você ter talento, afinidade com algo, sendo que você não tenta refinar isso a cada dia e etc. Então, eu sempre me vi nesse lugar de alguém muito esforçada, disciplinada e organizada, né? Eu não fui organizada desde criança, nossa, alguém metódica, não. Eu me tornei isso, principalmente com coisas que tocam lugares muito sensíveis de mim, sabe? Sem sombra de dúvidas, um dos meus pratinhos, eu faço essa analogia, inclusive, na minha terapia, que eu gosto de ver minha vida, minhas áreas da vida, como pratinhos. E para organizar esses pratinhos, sem deixar nenhum cair, quebrar, é preciso muita organização, sabe? Porque eu sempre conquistei, eu sempre tive muitos sucessos acadêmicos, sociais, enfim, muito sucesso em relação a essas coisas, porque eu soube administrar. E é muito impressionante o quanto que eu também nunca deixei de viver, sabe? Tipo, eu namoro há 4 anos, há quase 4 anos. Eu sou bem presente na minha casa, na minha família, eu não sou alguém que deixa esse lado. Obviamente eu não sou alguém também que vive, não sou aquela pessoa mais presente do mundo, mas eu nunca fui ausente, entende? Tem esse ponto-chave que eu queria chegar. Talvez você não consiga ser 100% em tudo ao mesmo tempo, mas você pode ser uns 80, uns 75% presente em uma área enquanto você está focando em outra, sem ficar 8 ou 80, sabe? E eu acho que nos meus últimos 4, 5 anos eu aprendi muito sobre isso e fui me tratando melhor, né? Criando um relacionamento muito melhor comigo mesmo, porque eu queria estar 100% em tudo ao mesmo tempo. E entender que isso não era possível porque eu sou um ser humano e também porque a vida ela é cíclica. Você tem sim que escolher suas prioridades ciclicamente e o que você vai deixar um pouco de lado, sabe? O que naquele momento não faz muito sentido ser priorizado por você. Então, sem sombra de dúvidas, gente, eu não sei se meu ventilador tá tipo atrapalhando, mas eu vou desligar ele e volto já. Acho que o áudio tá bem melhor. E falar em áudio, eu vou até providenciar meu microfone, porque já que eu tô levando a sério, né, o canal, e tô muito feliz com isso também, porque desde que eu comecei o canal eu tô postando uma vez por semana. Então, isso tá sendo bem bacana. Eu tô sendo bem fiel a algo que eu determinei há um mês atrás, por exemplo. Então, isso é muito legal. Mas voltando ao tópico anterior. Entender que você não vai poder estar 100% disponível, 100% de produtividade em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, vai lhe dar um alívio muito grande, sabe? Você vai olhar e fazer, nossa, eu não preciso ser perfeita em tudo. Tipo, ok, nesse momento da minha vida, o que é mais interessante? Minha presença, minha energia. É a minha questão acadêmica? É a faculdade? É o estágio? São os projetos? Então eu vou focar nisso. Gente, eu dei esse exemplo porque eu tô nessa fase, né? A minha universidade, a minha faculdade, o meu curso tem data e hora pra acabar. Não é uma fase que vai se estender por muitos anos da minha vida. Já acaba, eu tô literalmente na metade da minha faculdade. E na minha memória, assim, parece que foi ontem que eu entrei, sabe? Então, tem data e hora pra acabar. Eu tenho que aproveitar bastante as pessoas que eu posso e já conheci nesse meu caminho, as oportunidades que a universidade dá. Eu faço direito aqui na UFRN e, tipo assim, são muitas possibilidades. Muitas possibilidades, são muitos projetos, são muitos professores que estão abertos a lhe dar
dicas, assessoria, orientação acadêmica, pessoal. Enfim, é um mundo que você tem muitas possibilidades. E isso pode te deixar eufórica, animada, como me deixa, ou pode te deixar paralisada. Porque ao mesmo tempo que você tem tantas opções, você não tem nenhuma que você realmente quer. Então, na ausência de uma certeza, tudo vira opção, sabe? E eu acho que é mais ou menos nessa linha, de que você tem que entender que nessa fase da sua vida, isso aqui é importante, porque não vai durar pra sempre, pelo contrário, vai passar bem rápido. Então, é interessante que você priorize isso no momento. Mas, obviamente, você não pode estar priorizando sempre outras coisas e deixando outras de lado, como, por exemplo, sua família, de se relacionar amorosamente, essas coisas. Dá pra conciliar, sabe? Então, tem que entender como essa dinâmica funciona. A outra pessoa que tá, né, as outras pessoas que estão nesse outro polo, também tem que entender isso. Por exemplo, a minha família tem que entender, e eles entendem muito bem, sempre entenderam. A família de vocês tem que entender que você não é alguém que não faz nada, sabe? Você tem uma faculdade, você tem um trabalho. Então, assim, tem responsabilidades que a gente vai adquirindo com a vida adulta. E isso depende muito dessa compreensão externa também. Então, o seu namorado, sua família tem que ter essa consciência. Você também não tem que estar se culpando o tempo todo. Feche os olhos nesse momento, porque isso é uma grande autocrítica. Quando eu tô estudando, escrevendo algum artigo, fazendo algo muito importante pra mim, mas de certa forma no momento muito importante só pra mim, eu me sinto muito culpada por não estar dando atenção pra minha irmã, por exemplo. Nesse momento eu tô fazendo esse vídeo, que é muito importante pra mim, é um projeto pessoal, que eu me sinto muito realizada de estar fazendo, mas eu tenho uma irmã que tá entrando na adolescência e tá sozinha na sala agora, sei lá, mexendo no celular, vendo alguma coisa na TV. E eu me sinto culpada porque eu nunca mais vou estar nesse momento de novo com ela. Tá entendendo o drama? Só que se eu não tiver aqui fazendo isso agora, no futuro eu não vou poder ser a irmã que eu quero ser pra ela. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre isso. Por exemplo, tava acontecendo exatamente isso, eu tava sentindo isso, eu tava fazendo aqui o roteiro do vídeo. E eu fiquei pensando, tipo, caraca, a Laís tá sozinha lá na sala, que é a minha irmã. Aí eu parei de fazer e fui lá. Dei uma brincada com ela e tal, risadas, né? Tirei onda e vim pra cá de novo. Eu cumpri com aquilo que aquela vozinha chata tava na minha cabeça falando, sabe? Fui lá, me tirei desse estado de pensamento, de autocrítica muito grande. Fiz o que tava me matando, né? Que era se explicar, essa angústia. E botei pra cá e continuei fazendo o que realmente importa no momento. Então, não se culpar é muito importante nesse processo. Ter pessoas que entendam o seu processo e que respeitem-o. E ter isso muito claro, os seus objetivos. O porquê que eu tô aqui fazendo esse vídeo, sabe? Por que eu tô gastando energia, um tempo precioso, saliva, enfim. Porque isso é importante pra mim. É por isso que eu tô. Ah, mas por que isso é importante pra mim? Aí eu vou desmembrando toda essa ideia até eu ter fisicamente, sei lá, num tablet ou num caderno mesmo, os meus motivos pelos quais eu faço o que eu faço, sabe? Por que eu tô em tal projeto? Tô gastando tempo, energia, dinheiro em tal projeto. Esse projeto faz sentido ainda pra mim? Porque e também tem isso, tá? Pode ter feito em algum momento no passado e pode deixar de fazer sentido. Mas você sentar e reanalisar isso é um passo muito importante dessa jornada. E que eu acho que também entra na questão da organização. Eu sou bem organizada, como eu falei no início do vídeo. E eu uso diversas ferramentas para isso. Eu uso muito papel e caneta. Eu tenho um caderno de pensamentos intrusivos, que é esse. Eu tenho o meu diário, que eu escrevo muito fisicamente, até porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito acelerada, então a minha cabeça não para, tá o tempo todo funcionando, tá todo... ideias correndo, brainstormings, enfim, tá o tempo todo tudo muito alvoroçado na minha cabeça. Então, escrever em papel me ajuda muito a organizar isso, fazer essa gestão, né?
de ideias. E eu uso muito o Notion. O Notion é basicamente meu segundo cérebro, eu sempre falo isso. Porque tudo meu tá no Notion, organizado por pastas. Minha agenda tá no Notion, tudo. Tipo assim, se eu tenho um compromisso em 2028, em maio, dia 28, tá na minha agenda, agora. Então, quando eu estiver chegando lá perto e eu for organizar o meu mês, eu vou saber que tal dia eu tenho aquilo, sabe? Então, eu sou muito organizada com datas, etc. Prazos é uma coisa muito importante pra mim. Então, um sistema digital me ajuda muito porque eu tenho acesso no meu celular, eu tenho acesso no tablet, eu tenho acesso no computador. Aonde eu for, eu, sei lá, coloco meu e-mail, eu consigo ter acesso. Então, pra mim, o Notion, pra essa questão mais de agenda e etc, é muito bom. Mas pra gerir ideias é bom também, só que comigo funciona mais a questão no papel. Então, eu não largo mão disso. Então, você tem que ter muito claro seus objetivos, seus motivos, seus próximos passos. É interessante, embora a crise dos 20, meu primeiro vídeo, não te faça ter certeza de nada nesse momento da vida. Tudo é muito aberto, sabe? Muito amplo. É bom você ter plano A, B, C, D, tipo, não, nesse caso é isso aqui. Nesse caso é isso aqui, eu vou fazer esse caminho. Se esse caso eu tentar não dar certo, tem esse. Ou se eu mudar de ideia depois, eu vou trocando de prioridades, né? O plano C vai para plano A e etc. Mas é muito interessante você ter essa sua percepção do futuro, né? Você ter planos. É isso. Nos vídeos passados do canal, eu senti que eu tinha mais uma linha de raciocínio, né? Tinha mais um roteiro bem escrito. Esse foi só ideias mesmo que eu joguei aqui pra falar, porque eu criei o canal justamente pra isso, pra falar o que vem na minha cabeça de forma organizada, porque eu penso em muitas coisas e eu tenho a necessidade de colocar isso pra fora. Mas colocar isso pra fora pra outras pessoas, sabe? E geralmente a única pessoa que me escuta muito sobre isso é o meu namorado, porque as minhas amigas, por exemplo, a gente tem tópicos específicos, tá ligado? Não sei explicar muito bem. Mas esses meus pensamentos, meus brainstormings, eu geralmente falo pra ele, que é ele que tá sempre comigo, né? Mas eu tava sentindo muita falta também de trazer isso pro canal de uma forma que, pra quem chegar, chegou, pra quem gostar, gostou. E é isso, tipo, tá gravando, eu falando tudo isso e postar e eu não ter controle de quem vai assistir isso é uma realização muito grande, porque eu sempre quis fazer muito isso. Então é isso, gente. Não sei ainda qual vai ser o título do vídeo. Não sei, não faço a menor ideia, muito medo do thumbnail. Mas eu sei que eu tava precisando muito falar sobre isso. Não só para vocês, mas para mim mesma, sabe? Me ouvir falando isso me reafirma que eu não só sei o que eu tô fazendo na minha vida porque eu sei, como tá tudo bem, porque eu sei que muitas pessoas também vão se identificar, sabe? Então é sempre uma questão mundo e eu mesma. Eu tô aqui gravando pra outras pessoas, mas ao mesmo tempo era tudo que eu queria ouvir. Enfim, é uma dinâmica meio louca, mas era isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo e vai ser muito importante pra mim por muito tempo, porque como eu falei, essa minha fase de faculdade, etc, é uma fase bem complicada, porque eu tenho que estar abrindo mão de muitas coisas pra priorizar essa minha caixinha, né? E é uma caixinha que eu tô priorizando há muitos anos. Nossa, a luz tá horrível, mas tudo tem um propósito. Tudo é do jeito que é por algum motivo. Então, eu sei que eu vou colher muitos frutos no futuro por estar fazendo isso agora, sabe? E é isso. Espero que vocês também tenham uma clareza mental sobre os seus objetivos, tenham a sabedoria e discernimento de sentar, organizar a vida de vocês e se tornar quem vocês precisam ser para conseguir aquilo que vocês querem. E qualquer coisa, contem comigo, né? Deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha para quem vocês acham que vai gostar do vídeo. E é isso. Então até o próximo. Bye!